Esses dias eu tenho pedido a Deus algo da parte dele que possa trazer ao meu coração. Já tem uns dias que o Senhor colocou no meu coração uma mensagem. Essa mensagem está no livro de Levítico, capítulo 13. Eu quero que você coloque para mim aqui, por favor. Levítico, capítulo 13, versículo do 1 ao 27. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis. Quem foi que deu? Fala alto, quem foi que deu? O Senhor Deus. Se uma pessoa tiver na pele uma inchação, tumor ou mancha que vai virando uma doença contagiosa, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes que são filhos de Arão. O sacerdote examinará a pele, e se os pelos da mancha se tornarem brancos, e se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, então é uma doença contagiosa. O sacerdote declarará que a pessoa é impura. Mas se a mancha for branca, e se não parecer que ficou mais funda do que a pele, e se os pelos do lugar não se tornaram brancos, então o sacerdote fará com que a pessoa fique no isolamento de 7 dias. Repete comigo, 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará de novo. E se na sua opinião a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então ele mandará que a pessoa fique no isolamento mais 7 dias. Repete comigo, 7 dias. No 7º dia, ele examinará a pessoa outra vez. E se a mancha estiver desaparecendo, e se não tiver espalhado na pele, então é só um tumor sem importância. A pessoa lavará a roupa que estiver vestindo e o sacerdote declarará que está pura. Mas se depois disso a mancha se espalhar na pele, se depois do quê? Depois dos 14 dias. Se a mancha espalhar na pele, então a pessoa irá outra vez falar com o sacerdote. Ele a examinará e se a mancha tiver se espalhado, declarará que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa. Quando alguém tiver uma doença contagiosa da pele, deve ser levado ao sacerdote. Este o examinará e se houver na pele um tumor branco e os pelos do lugar estiverem brancos também, e houver uma ferida aberta no lugar, então é um caso crônico de doença contagiosa. Aí o sacerdote declarará que o doente está impuro e não fará com que ele fique no isolamento, pois não há dúvida de que ele é impuro. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o doente, e se de fato a doença se espalhou pelo corpo todo, e a pele se tornou branca, então o homem está puro, e o sacerdote o declarará puro. Porém, quando aparecer uma ferida aberta na pele do doente, ele estará impuro. O sacerdote examinará outra vez, e se encontrar uma ferida aberta, então declarará que a pessoa está impura. Uma ferida aberta é sinal de doença contagiosa. Mas quando a ferida sarar e se tornar branca, a pessoa se apresentará ao sacerdote, que a examinará. Se a ferida se tornou branca, então a pessoa está pura, e o sacerdote declarará que está pura. Se alguém tiver um furúnculo que sarou, e ali apareceu um lugar inchado e branco, ou uma mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote. Ele a examinará, e se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, e os pelos do lugar se tornaram brancos, então ele declarará que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa que começou no furúnculo. Mas se o sacerdote descobrir que os pelos não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele, mas já se tornou branca, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. E se a mancha se espalhou, é um caso de doença contagiosa, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Mas se a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então é somente a cicatriz que o furúnculo deixou na pele,
Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Se alguém se queimar e no lugar queimado a ferida virar uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos do lugar se tornaram brancos e a ferida ficou mais funda do que a pele, é uma doença contagiosa que começou com a queimadura, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Porém, se o sacerdote descobrir que os pelos na ferida não estão brancos, e que a ferida não está mais funda do que a pele, e a sua cor está clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará, e se a mancha tiver se espalhado, então é uma doença contagiosa, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Coloca agora o 45 e o 46, só para fechar. Uma pessoa que sofrer de uma doença contagiosa da pele deverá, preste bem atenção nisso, deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro. Enquanto sofrer de uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura e precisará morar sozinha, fora do acampamento. Antes de nós orarmos, deixa eu te falar bem rápido. Aqui o que o texto está dizendo é o seguinte: quando uma pessoa tiver uma doença e o sacerdote tiver a certeza que essa doença ela é contagiosa, essa pessoa será tratada como uma pessoa impura. Essa pessoa irá colocar panos, roupas rasgadas, ela irá colocar um pano sobre o rosto, na altura aqui da boca para baixo, e ela começará a gritar: impuro, impuro. Em outras palavras, ela vai começar a expor a sua vergonha, porque ela é uma pessoa impura. E além disso, ela será colocada fora do arraial, e ela não poderá conviver com as pessoas que ela gostaria de viver. Você está aí? Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, a tua palavra por si só, ela fala e ela nos transforma. A minha oração essa noite é que através do teu Espírito eu seja usado por ti para trazer ao coração dos teus filhos aquilo que purifica e aquilo que contamina. Me usa nesta noite, eu te peço, e não permita de modo nenhum que o meu eu venha sobrepor a tua pessoa, mas que o teu Espírito, somente o teu Espírito, Pai, possa falar através dos meus lábios. Fala conosco, Espírito Santo, e nos revela os mistérios que nós viemos descobrir esta noite, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso bem forte. Então, quando o sacerdote ele tinha dúvida, ele pegava a pessoa, ele colocava no isolamento de 7 dias. No 7º dia ele ia lá encontrar com a pessoa para ver como que estava a doença. Se a doença tivesse muito profunda, mais baixa do que a pele, ele diagnosticava que a pessoa tinha uma doença contagiosa. E essa pessoa não poderia conviver com as outras pessoas, porque senão ela iria passar a sua doença para os outros. Então as pessoas elas ficavam no total 14 dias reclusas, até o sacerdote aprovar ou desaprovar aquilo que elas estavam sofrendo. E eu quero que você tente imaginar uma pessoa que foi contagiada com uma doença, além de estar doente, estar necessitando do convívio com a sua família. Essa pessoa era tirada do meio das pessoas que ela ama e ela era colocada de lado, porque ela estava carregando uma doença que até então o sacerdote não sabia se ela era contagiosa ou não. A lepra naquela época era a doença mais temida, era uma doença incurável, era uma doença que trazia não só doença para o corpo, mas principalmente para a alma e para o espírito.
A lepra era tão contagiosa que, se você ler toda a tua Bíblia, você vai perceber que a todo momento, quando as pessoas elas tinham lepras, elas eram colocadas de lado. As pessoas não queriam conviver com pessoas que tinham lepra. Nos dias de hoje, essa doença, ela chama hanseníase. Ela tem cura. É uma doença que conseguiram descobrir a sua cura. Mas a lepra, naquele momento, era a doença mais temida. Então os sacerdotes, Arão e seus filhos, eles, quando percebiam que alguém estava doente, a primeira coisa que eles faziam era ir lá falar com a pessoa e ver o estado em que a pessoa se encontrava. E depois de ver o estado, analisar a pessoa, o corpo todo, a cabeça, tudo, elas viam se a pessoa era pura ou se ela era impura. Porque tudo que é impuro, quando toca no puro, torna o puro impuro. Então essas pessoas que foram contaminadas por essa doença, elas eram colocadas à parte, e elas ficavam 7 dias reclusas. No 7º dia o sacerdote ia novamente analisar, e se ele percebesse que a pessoa melhorou, ela voltava para o arraial. Se ele percebesse que o estado ainda continuava o mesmo, ele dava mais 7 dias para ela. No final do 14º dia, se a pessoa tivesse melhorado, ela voltava à vida normal. Se ela não tivesse melhorado, colocavam panos rasgados sobre ela. Ela tapava da boca para baixo e ela começava a dizer: impuro, impuro. E ela ia morar fora do arraial. E eu quero que essa noite você compreenda o tamanho de Jesus Cristo por você e por mim. A lei dizia que quem era contaminado vivia fora do arraial. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: vinde a mim. Todos que são doentes, Jesus, ao invés de botar para fora, Jesus bota para dentro. Todos aqueles que são contaminados, Jesus, em vez de botar para fora, ele vem para dentro. E o que eu quero nessa noite compartilhar contigo, que a pior lepra que existe não é a lepra do corpo, mas é a lepra da alma. A pior lepra que existe, é a lepra dentro do espírito. É a lepra que contamina por dentro e não por fora. É a lepra que ninguém vê, mas só você sabe aonde dói. É a lepra que as pessoas olham para você e te trazem para o arraial, mas só você sabe que aquele momento é um momento em que você quer colocar a roupa rasgada, quer colocar um pano da boca para baixo e começar a gritar: impuro, impuro. Você está aí? O que Jesus está falando contigo essa noite, que Ele quer tratar as feridas que estão lá dentro do teu coração e que não permitem que você cresça. As feridas que estão te atrapalhando e que têm atormentado a tua vida, e que as pessoas olham para você e acham que está tudo bem, mas não está tudo bem. E você, para ser aceita, grava isso no teu coração, você, para ser aceita, você diz que está tudo bem, e não está tudo bem. Porque as pessoas da lei, elas só eram aceitas se a doença não fosse contagiosa. Então você, para não dizer para os outros que você tem algo que contagia, que transmite, mas não uma doença física, mas uma doença na alma, aí você diz que está tudo bem, e não está tudo bem. Jesus está vindo aqui hoje para curar a tua ferida. Creia no teu espírito. Essa palavra está queimando no meu coração alguns dias. Glória a Deus. E a palavra diz que o sacerdote, só ele podia analisar. E aí, quando a gente lê a Bíblia vai nos contar em 2 Reis capítulo 5 a história de um homem chamado Naamã. Naamã, ele não era um israelita. Pega isso no teu coração. Ele não era um israelita. Naamã trocou os 7 dias de reclusão por 7 mergulhos no Jordão. Naamã entendeu, através da palavra de um profeta, ou melhor, através da palavra de uma menina, que existia um profeta que representava o próprio Deus na terra.
Então quando Naamã ele escuta aquela menina em casa falar: ai, se o meu senhor conhecesse o profeta. E Naamã fazia parte, ele era comandante de um exército, que era um exército que por diversas vezes lutou contra o exército de Israel. Por isso nós ensinamos a todo tempo, aqui neste altar, que você não pode tratar ninguém como seu inimigo, porque da onde você menos espera é onde vem a tua cura. Da onde você menos imagina é onde Deus vai usar para poder abençoar a tua vida. Então quando Naamã ele escuta falar do profeta, ele vai até o profeta. Você conhece toda a história, eu não quero ficar preso nela, que o tema não é esse. Mas a Bíblia diz que Naamã precisava dar 7 mergulhos. Ele deu 6. E quando ele saiu do 6º mergulho, ele não estava curado. Mas quando ele mergulhou a 7ª vez, a Bíblia diz que a sua pele parecia a pele de uma criança. Quando Deus te pedir alguma coisa, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, eu não sei para quem eu estou dizendo. Mas não ache que você tem que fazer só a metade, nem tampouco quase tudo. Deus quando te pede algo, faça tudo o que Ele pede que você faça. Faça tudo o que Ele pede para que você venha fazer. Porque tudo que Deus pede é bom, não para Ele, mas é bom para você. Porque Ele não tem doença. Ele é o próprio Deus. Por isso você que entrou aqui, ou você que me assiste pela internet, que tem a tua alma ferida, as tuas emoções estão machucadas, creia nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, Ele vai tocar na tua ferida, e toda ferida para ser tratada, ela primeiro precisa ser tocada. Ninguém cura uma ferida que simplesmente esquece dela, ela até fica esquecida durante um tempo, mas se alguém esbarrar nela, você pula. Por quê? Porque você está ferido. E toda ferida que está aberta ou que está contaminada, ela dói. Toda ferida que está maltratada, ela nunca vai cicatrizar. Você que sente ainda as tuas emoções ainda, coisas que só você sabe que te machucam, é porque não ainda está curado. Essa área da tua vida que quando alguém toca, você não gosta que toque nessa área, creia no teu espírito. O Senhor me trouxe essa noite para trazer para o teu coração toda a área da tua vida que falam e que você pula, é porque ainda falta cura. Precisa ser colocado azeite sobre ela. E aí quando o sacerdote analisava tudo, ele olhava para lá, olhava para cá, ele falou assim: está impuro, vai para fora do arraial. Não, está puro, pode voltar para o convívio. A Bíblia nos conta também a história, está em Mateus capítulo 17, se não me falha a memória. Conta a história de 10 leprosos. Jesus passava assim, entre a Galileia, ali perto da Galileia, Jesus passando, tinha assim um grupo de leprosos, eram 10, diz a Bíblia. Jesus cura os 10, aí Jesus fala assim, ó, vai lá se apresentar para quem? O sacerdote, porque o sacerdote precisava aprovar a cura daqueles leprosos. Aí a Bíblia diz que no caminho eles vão andando, eles percebem que eles estão curados, aí um volta, aí Jesus fala assim, mas não eram 10, cadê os 9? Aí a Bíblia diz assim, e este era samaritano. Naamã, ele fazia parte do exército da Síria. Esse leproso que voltou, ele era samaritano. E a Bíblia, quando ela nos conta coisas como essa, não é por um acaso. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? Que os improváveis são aqueles que reconhecem muito mais do que os religiosos. Aqueles que estão fora. Olha o que a Bíblia diz, abre para mim por favor, em Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 32, e Jesus continuou, e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos, ele foi falar com o mais velho e disse, filho,
hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. E ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu a outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Presta muita atenção nisso, em nome de Jesus. Essa palavra é muito forte. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Jesus estava falando para os religiosos. E isso é uma coisa que eu tenho batido muito deste altar. Não permita que a religião venha paralisar a sua vida. Você leu comigo, o texto é claro: as prostitutas e os cobradores de impostos vão entrar na frente de muitos religiosos que acham que estão no caminho certo. Por quê? Porque a religião não salva ninguém, o que salva é a graça de Deus. Você não está aqui porque você merece, eu não estou aqui porque mereço. Eu e você estamos aqui por causa da graça de Deus. E baseado nessa graça, que é um favor não merecido, nós não merecemos isso, mas Ele nos deu essa graça. E através dessa graça nós precisamos responder aquilo que Ele tem para nós. Então quando Jesus ele se encontra com aqueles 10 leprosos, abre para mim lá, é Lucas 17, eu falei Mateus, é Lucas 17. Lucas 17, 11. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram. Preste atenção numa coisa. Volta lá no 12. Quando estava entrando num povoado, quem estava entrando? Jesus. 10 leprosos foram se encontrar com ele. Toda doença só é curada quando a primeira coisa você entende que você é um doente. A segunda coisa, você se coloca à disposição de se encontrar com aquele que tem o dom da cura. Você só vai ser curado se você reconhecer que você é doente. E você só vai ser curado se você for ao encontro do Deus da cura. E o Deus da cura está nesse lugar, e você precisa rasgar o teu coração. Glorifica a Deus. O dom da cura está nesse lugar. Você precisa rasgar o teu coração hoje, assim como aqueles leprosos, falar: Senhor, eu reconheço que eu não sou um leproso físico, mas eu sou um leproso na alma, nas minhas emoções. Eu tenho áreas da minha vida que estão sendo destruídas, e eu não estou conseguindo encontrar a solução para o meu problema. Senhor, me explica, me fala onde que eu estou errando. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus vai te falar, o Espírito Santo vai te revelar, mas quando o Espírito Santo te revelar, obedeça. Não queira que Jesus fale nos teus ouvidos aquilo que você quer ouvir. Simplesmente reconheça o que Ele está falando e obedeça. Não permita que Ele venha tratar com você da forma que Ele quer e você queira fazer de forma diferente. Não aceite isso. As pessoas hoje, a grande maioria, elas querem buscar a Jesus, mas elas querem que Jesus fale aquilo que elas querem ouvir. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não trabalha dessa forma. Jesus só vai falar aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. É muito diferente. Precisar ouvir é diferente de querer ouvir. Tem palavras que aparentemente são palavras que doem, mas são palavras que nos tratam. Tem palavras que são duras, mas são essas palavras que tratam as feridas da nossa alma e do nosso espírito. Tem palavras que você precisa ouvir para sacudir a tua vida, te limpar por dentro e tirar todo o pus, toda a doença que até então estava te contaminando. Coloca no 13. E gritaram: Jesus, mestre,
tenha pena de nós. Jesus os viu e disse, ele não parou, ele não botou a mão em ninguém. Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês, porque vocês leram comigo em Levítico 13, eles precisavam se apresentar ao sacerdote. Quando iam pelo caminho, eles foram, fala bem alto, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. 16. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. 17. Jesus disse, os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus. Quando conta a história da mulher samaritana, a Bíblia diz que os samaritanos não se davam com os judeus. Eu estava hoje, no meu momento de intimidade com Deus, eu orava ao Senhor, perguntando a Deus, porque você vê Jesus curando um cego, você vê ele cuspindo no chão, fazendo um lodo, passando nos olhos do cego e mandando ele lavar no tanque de Siloé. Você vê outro chegando e Jesus botando a mão sobre ele e curando. Você vê outro, Jesus simplesmente dando uma ordem e curando. E eu comecei a falar com o Espírito de Deus, eu falei, Senhor, por que tu curou por diversas formas? E o Espírito de Deus falava comigo como eu estou falando contigo, acredite se você quiser. Filho, se eu curasse todos os cegos na Bíblia com uma arruda, o Deus deles seria arruda e não seria eu. Se eu curasse todos os cegos com cuspe, todos eles hoje em dia estariam cuspindo, achando que o cuspe deles iria salvar alguém. Eu curo, filho, da maneira que eu quero e da forma que eu quero, para que eles saibam que eu sou Deus e não há outro além de mim. E o Espírito Santo está passeando no nosso meio. Creia nisso no teu coração. Hoje é uma noite de cura, hoje é uma noite de prodígio, uma noite de milagres. Eu sinto no meu espírito. Eu vinha para essa reunião, o Espírito Santo ele me incomodava. E ele falava no meu espírito que ele vai trazer pessoas, ia trazer pessoas aqui hoje para serem curadas. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Recebe no teu espírito nessa noite aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Recebe no teu espírito. O Senhor está tratando as tuas feridas. O Espírito Santo está passeando no meio da igreja, está começando a tocar em áreas que até então você nem lembrava que você estava doente. Hoje é uma noite de cura, uma noite de poder, uma noite onde o Senhor está tocando nas tuas feridas. Ao invés da vergonha, diz a Bíblia, o Senhor vai te dar dupla honra. No lugar da vergonha, Ele vai te dar dupla honra. Ao invés de você colocar um pano no rosto dizendo impuro, impuro, você vai começar a gritar e dizer, eu fui curado para a glória de Deus. Eu fui curado para a glória de Deus. Eu fui curado para a glória de Deus. Porque esse é o Deus que eu e você servimos. Nós não podemos nos contentar de vir para uma reunião, ouvir um homem falando coisas que a Bíblia diz e acreditar que a nossa reunião se resume nisso. Não! Se nós acreditarmos que a nossa reunião se resume em um homem subir num tablado para falar daquilo que a palavra já diz, estamos perdendo tempo. Cada um de nós fica dentro da sua casa lendo a Bíblia e não precisa estar aqui. Estamos aqui para exercitar a nossa fé e acreditar que a palavra de Deus diz que quando 2 ou mais se reúnem no nome dEle, Ele se faz presente. Glória a Deus. A palavra de Deus, Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, coloca para mim aqui. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram, e que defendesse a terra a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Em uma outra versão, a versão Almeida revisada, diz que procurei dentre todos um homem que se colocasse na brecha, mas não achei.
Não existe um justo sequer. Você precisa crer no teu espírito. Não existe um justo sequer, não tem nenhum, a começar de mim. Mas Ele, pela sua infinita justiça e pela sua graça, Ele nos escolheu e resolveu dar a mim e a você uma recompensa que nós não merecíamos. Ele se entregou no madeiro, se colocou numa cruz para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E essa vida não é uma vida terrena, creia no teu espírito somente. A Bíblia diz que nós precisamos reinar e governar em vida, porém, muitos ficam presos a essa matéria chamada terra. Talvez seja doido o que eu vou te dizer, mas nós somos imortais. Você crê nisso ou não? Nós somos um espírito que habita um corpo terreno, que esse corpo tem um tempo finito. Ele começa e ele termina, mas esse espírito, ele vive para sempre. Então você não se resume àquilo que você vive, você se resume àquilo que Cristo tem para você. E se você crer dessa forma, por mais que você possa estar vivendo momentos difíceis hoje, a tua esperança, você tem que falar como Paulo, se você colocar a tua esperança nessa terra, você é o pior dos homens. A tua esperança não pode ser essa terra, a tua esperança é o Senhor. Algum tempo atrás, eu recebi uma notícia de um homem que havia tomado um tiro. O nosso irmão Daniel Baldin, quem conhece aí? Levanta a mão. Poucos conhecem. O Daniel e a Bruna são dois preciosos de Deus, filhos queridos e amados. E a Bruna tem um irmão que hoje está conosco, chamado Lucas. Levanta, vem aqui, Lucas, por favor. O Lucas, há um tempo atrás, o Lucas não conhecia Jesus. Ele vai contar um pouquinho para vocês, mas o Lucas vivia na farra, na bagunça, até que um dia Jesus quis encontrar com ele. Não foi ele que quis encontrar com Jesus, mas Jesus quis se encontrar com ele. Pode falar. Boa noite, igreja. Paz de Deus. Primeiro eu queria agradecer aos pastores e ao ministério pelas orações. Muito obrigado. Vou contar um pouquinho da minha história, vou ser bem breve. No dia 26/9 do ano passado, eu estava trabalhando em São Paulo e depois de 13 horas de trabalho, eu sofri um assalto e levei um tiro. Nesse tiro, acertou o ombro, mas foi na descendente, pegou pulmão, diafragma, intestino grosso, delgado e parou a 2 milímetros da L5. E a partir desse momento começou uma batalha, mas tudo tem um propósito, né? Amém. E Deus colocou a mão pela primeira vez quando um desconhecido me levou para o hospital, não me deixou morrer lá, porque o pulmão estava enchendo de sangue, e se eu ficasse muito tempo naquele local, eu morreria asfixiado. E eu passei 25 dias de UTI, 30 de hospital, 3 cirurgias e um procedimento em 16 dias. E nesse processo todo, família, antes da terceira cirurgia, foram 3 aqui, e antes da terceira cirurgia, eu estava no leito da UTI e não estava sedado, em momento algum eu fiquei desacordado, enfim, só quando eu fui sedado, então todo o processo eu passei, eu entendi. E eu estava no quarto da UTI, tinham 2 médicos fazendo o procedimento de catéter para a terceira cirurgia. Por quê? Eu tinha muito refluxo
E nesse refluxo estourou os pontos e eu fui operar pela terceira vez. Cada vez que eu ia operar eram 2 ou 3 bolsas de sangue e minha mãe, coitada, tá aí, não sabia se eu ia voltar, mas eu tô aqui, né? E eu estava deitado de lado e os médicos colocando o catéter e um silêncio. Eu fechei meus olhos e fiquei em comunhão e falei: Senhor, se for da vontade do Senhor, me leva. Eu não aguento mais. Se for da vontade do Senhor, me leva. E nesse momento, primeiro eu senti a presença dele, ele desceu. E se vocês me perguntarem qual é o significado de Deus ou do Espírito Santo, eu vou dizer para vocês que é paz. Eu nunca senti uma paz tão forte como naquele momento. Eu sempre fui um cara muito do mundo, né? Droga. Nem todas as overdoses que eu tive e todos os orgasmos com overdose foi tão forte como aquele momento. Amém. E aí eu senti a presença dele e ele veio em forma de luz, uma luz muito forte, e eu já com aquela paz, e ele falou no meu ouvido, como um pai fala quando um filho está doente: você é meu filho, a sua hora ainda não chegou. E nesse momento a luz foi indo embora, eu abri os olhos, os médicos estavam conversando e fazendo o procedimento, e eu fiquei naquela paz que eu sinto, e graças a Deus eu sinto quase todos os dias. E eu soube que a partir daquele momento que eu não ia morrer, que aquele era um processo. Tanto era que eu fui para a terceira cirurgia, eles me operaram, eu voltei, não melhorei, mas eu estava em paz. E fui saber pelos bastidores, né? Que muita coisa a gente não sabe, vai saber depois, que a médica chamou minha mãe e minha irmã e falou assim: eu preciso que vocês venham agora, vamos ligar para o plano de saúde, vocês vão entender o porquê. Se o seu filho não fizer esse procedimento, ele vai morrer. Eu precisava fazer um procedimento em um outro hospital em São Paulo, que o meu plano não cobria, e foi uma briga, mas a vitória veio. Eu fui de ambulância para o hospital, para o quarto procedimento, fiz o procedimento lá, e quando eu voltei eu comecei a melhorar. E eu perdi 13 quilos nesses 30 dias, eu reaprendi a andar, e aqui estou aqui, né? Então assim, e não foi só isso, tá? Eu não contei isso pra ti, né? Não deu tempo. O nosso Pai, ele é tão forte, o amor dele é tão grande. Eu estava em São Paulo, trabalhando com uma coisa que eu não gostava. Ele não só me tirou do inferno, falou: Satanás, até agora você mexeu, a partir de agora é comigo. Não mexe no meu filho. Me deu uma segunda chance, mas mais do que isso, em um ano, o meu desejo sempre foi morar no sul do Brasil. E eu tinha isso, morando em São Paulo, trabalhava com uma coisa que eu não gostava. E hoje eu estou em Blumenau, trabalhando com o que eu amo, tendo uma renda maior do que eu tinha. E dentro da pandemia, pastor, onde todo mundo está perdendo emprego, infelizmente, todo mundo passando por necessidade, eu saí de uma empresa, fui para uma melhor, ganhando mais, e dentro dessa empresa, em 3 meses, hoje eu estou num cargo de confiança, tá? E tive uma promoção dentro da pandemia. Então, quando você acha que teu pai, ele é bom, ele é misericordioso, ele é muito mais do que isso. E
eu nunca tive medo de morrer, né? Eu te falei isso. E hoje menos ainda. Quando o pastor fala que nós somos eternos, realmente nós somos. Então, eu entendo muito isso hoje, que isso aqui é um momento, a gente está passando, e que se a gente passar com Deus, caminhar com Ele, vai ser um momento prazeroso e melhor, mas que eu acho que o nosso destino é muito mais do que isso. É a eternidade. Amém. Obrigado. Quando Daniel deu a notícia, a igreja clamou muito por ele. O que eu preciso que você acredite é que ele é real. Ele não é um conto de fadas. Ele não é uma religião. Ele é real. Eu falo para vocês com propriedade, ele é real. Os momentos que eu tive com ele de intimidade, eu vejo o quanto ele é real. Eu só me disponho a subir no altar para falar de algo que eu acredito. A minha mulher é testemunha, eu jamais me colocaria numa posição para falar de algo que eu não creio. Ele é real e ele está aqui. Assim como ele curou Lucas. Assim como ele fez com aqueles leprosos. Assim como ele fez com Naamã. Assim como ele fez com aquela mulher samaritana. Eu poderia ficar aqui a noite toda dizendo com todas as pessoas que ele passou e que ele curou. A Bíblia inclusive diz que se fosse relatar todos os milagres dele, não existiria livros em toda a face da terra que pudesse contemplar tudo isso. E esse mesmo Deus, ele não morreu, ele não acabou, ele está vivo. Ele está aqui. Seja qual for o problema que você possa estar passando, creia que o teu problema ele não se compara ao Deus que você serve. Ao invés de você ficar perguntando para ele o porquê, não. Mude tua confissão hoje. Senhor, me ajuda a entender o tempo que tu tens para mim. Me ajuda a entender todo o processo que eu estou vivendo e aonde o Senhor quer me levar. Senhor, fala comigo e me mostra o que eu preciso fazer para poder viver novas experiências contigo. E Ele vai te revelar, creia que Ele vai te revelar. Creia que Ele vai tratar contigo como Ele tratou com todas essas pessoas. Creia que Ele vai fazer contigo como Ele fez com Lucas. O Lucas me contava lá em cima que um pouco antes disso ele viajava com Daniel indo para um lugar, acho que é para São Paulo, não sei qual lugar, no carro. E ele começou a falar assim, poxa, eu não acredito que um homem que é justo, que faz tudo certinho, mas que é ateu, ele vai para o inferno. Enquanto outro homem que rouba, que mata, que faz isso, mas que entregou a vida para Jesus, esse homem vai para o céu. Eu não posso acreditar nisso. Nós não fomos para acreditar naquilo que nós achamos. Nós fomos lançados nessa terra para acreditar naquilo que Ele determinou. Para os sacerdotes, as pessoas impuras, elas eram colocadas fora do arraial. Jesus veio para os impuros, Ele não veio para os puros. A Bíblia diz que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Em outras palavras, sabe para quem que Ele veio? Para toda a humanidade. Porque quando o pecado lá no Éden entrou no mundo, todos nós, todos sem exceção, somos doentes que precisam de cura todos os dias, doentes que precisam se encontrar com Ele e ter uma vida transformada todos os dias. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas não se renovam de mês em mês, nem de ano em ano, elas se renovam todos os dias. Porque hoje você precisa de misericórdia, e amanhã mais ainda, e depois da manhã mais ainda. Porque não é por você, é por Ele. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Não tem a ver com aquilo que você acredita, tem a ver com aquilo que Ele determinou para você. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus no teu lugar.
Coloca para mim 1 Tessalonicenses 4,13. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade. Olha só, presta muita atenção nesse texto, por favor. Queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, sim ou não? Amém? E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, o que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, presta atenção e pega isso no teu coração em nome de Jesus. Nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando, a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu, aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Em outras palavras, a Bíblia diz que Jesus está voltando para buscar a sua noiva, a igreja, eu e você. E aqueles que já morreram em Cristo, quando o Senhor descer, a palavra de Deus nos afirma que nós iremos sair desse corpo corruptível, iremos adquirir um corpo glorificado, um corpo de glória. Iremos subir com Ele, mas antes de nós irmos, diz a Bíblia, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, irão com Ele para a glória. Então eu preciso que você acredite que não é como você acha, é como Ele determinou. A Bíblia diz em Apocalipse 21, que Ele é o começo, e Ele é o fim, Ele é o alfa, e Ele também é o ômega. A Bíblia fala do milênio, Ele vai descer no milênio para reinar na terra com o seu povo, eu e você. Você precisa crer nisso. Se você acha que você vive 80 anos, ei, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Você vai viver muito mais do que isso. Você está preocupado com as coisas pequenas, tribulações que tentam te paralisar. A palavra de Deus, em Romanos capítulo 7, diz que o pecado, para ele se apresentar como pecado, ele primeiro se apresenta como bom. E depois que ele se apresenta como bom, depois ele se mostra extremamente maligno. A lepra naqueles homens, ela não aparecia de uma forma grandiosa, ela começava com uma ferida pequena. Essa ferida, ela ia crescendo, 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 ao ponto do sacerdote olhar para aquelas pessoas e falar assim: pô, você é impuro, você não pode ficar no arraial, tem que ser colocado para fora. O pecado, pega isso no teu coração, o pecado ele começa pequeno. O pecado começa de uma forma muito pequena que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ninguém da terra. Existe um Deus que é o Deus dos céus e da terra. E esse pecado ele vai crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. E quando você percebe, você está leproso na tua alma. Você está leproso no teu espírito. E aí, ao invés do sacerdote colocar para fora do arraial, sabe o que o diabo faz contigo? Ele coloca no teu coração que você por si só, por ser um pecador, você se afasta da congregação. Pega isso no teu coração. Antigamente o sacerdote, ele tirava quem era contaminado e colocava fora do arraial. O pecado, ele contamina não só você, mas ele contamina a tua mente. E aí não precisa mais sacerdote nenhum te tirar, porque você por si só sai da congregação, porque você se sente indigno de estar andando do lado de um Deus perfeito e puro. Mas olha a palavra que eu quero dar para você para fechar a minha mensagem. A palavra de Deus diz que antigamente, quando você vai lá para o livro de Juízes,
capítulo 13, quando fala de Sansão, a Bíblia diz que Sansão, ele era um nazireu, e ele não podia tocar em coisas impuras. Ele mata um leão, aí ele vai embora. Quando ele volta, aí tem um monte de abelha, tem uma colmeia lá, ele pega mel do leão morto e ele come. Ele começa a tocar em coisas impuras. E ali começou o declínio todo de Sansão. E a Bíblia diz que quando uma coisa impura toca em algo puro, isso é para você sair daqui glorificando a Deus. Quando uma coisa impura toca em algo puro, isso que é puro se torna impuro. Mas olha o que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Pode qualquer coisa estar impura, mas quando eu toco naquilo que é impuro, eu torno ele puro. Então, quando o pecado, ele começar pequeno, ele começar a crescer, e ele quiser tirar você da congregação, você vai dizer para a tua alma: por mais que eu seja um pecador, eu sou imagem e semelhança do Deus vivo. Senhor, habita em mim, me dá condições suficientes de lutar contra essa lepra na minha alma e no meu espírito, e me faz prevalecer. Não me tira da congregação, Senhor, eu não posso sair. E eu quero que você agarre no teu coração: quanto mais você peca, não é o momento de você sair da congregação, é o momento de você entrar nela. Antigamente, as pessoas eram colocadas para fora, elas eram humilhadas. Hoje não, igreja. Quando você vai para Lucas capítulo 15, conta a história do filho pródigo. E o filho mais velho, quando o irmão voltou, o irmão pecou, gastou absolutamente todo o dinheiro. Quando ele volta, o filho mais velho que estava em casa, ele não recebeu como deveria. Sabe por que ele não recebeu? Porque ele não se sentia como filho. Porque o pai diz para ele, fala assim: meu filho, tudo que é meu é teu. E você está preocupado que eu estou pegando um cabrito para o teu irmão. Então, quando a gente olha para o nosso irmão pecador, não olhe mais com os olhos que você acredita que é o olho correto. Não faça isso. O que mais tem é sacerdote lá fora apontando para ele as lepras que ele carrega. Deus chamou você e a mim, ao invés de apontarmos as lepras e chamar eles de impuro, Deus nos chamou para abraçá-los com toda a lepra que eles têm, porque elas não vão pegar em nós, mas a nossa purificação vai transmitir a cura para eles. A partir de hoje, abrace o pecador. Não perca o teu tempo de ficar criticando fulano e beltrano, porque o que é certo? O que é certo para você? É o teu ponto de vista? O que é certo para você? É as pessoas não ficarem postando o que você vê que elas postam? O que é certo para você? Certo é o pastor ligar todos os dias para as pessoas, ele não liga, ele está errado. O que é certo para você? Eu quero ficar com a certeza que essa palavra me revela. Eu quero ficar com a certeza de que essa palavra me revela que eu não fui chamado para amar os que me amam. Eu fui chamado para amar aqueles que me criticam. Eu fui chamado para abraçar aqueles que estão doentes, porque os que estão curados não precisam do meu abraço. Os que precisam do meu e do teu abraço são aqueles que estão doentes. Então não queira andar do lado de pessoas perfeitas, porque se você pensar dessa forma, você ainda não entendeu quem é Jesus na tua vida. Jesus nos colocou lá fora para resgatar o ferido, para tratar das feridas na alma e no espírito que eles têm. Que o Espírito Santo nessa noite tenha falado ao teu coração, porque pode ter certeza que ele me rasgou por dentro. Que Deus te abençoe nessa noite.